Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Vamos lá, moçada, vamos dar força para o canal Geogênio. Se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, dê aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre os sistemas de circulação atmosférico que exerce influência nos climas do Brasil. Então, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, como vocês sabem, o clima, ele tem uma dinâmica muito complexa. Às vezes, as pessoas se perguntam, poxa, por que no sertão nordestino existem secas sazonais? Por que no sul do Brasil nós temos ondas de frio que às vezes causam precipitações de neve? Por que em determinadas épocas do ano nós temos um sistema de instabilidade atmosférica que atua em parte do centro-sul e nordeste do Brasil, causando chuvas torrenciais, inundações, prejuízos nas lavouras? Por que em certas épocas nós temos ondas de calor? Então, essa dinâmica do clima é extremamente complexa e está intimamente vinculada aos sistemas de circulação do ar atmosférico. É isso que eu vou tentar, de uma forma bem transparente e bem simplificada, mostrar a vocês. Espero que gostem da explicação e que consigam entender um pouco mais sobre os climas do nosso Brasil. Então, moçada, vamos começar aqui falando sobre as frentes frias que atuam no Brasil. Toda frente fria, o nome já diz, é empurrada por uma massa de ar de origem polar. Aqui no caso do Brasil, quase todas as frentes frias que atingem o nosso país derivam da massa polar atlântica, a MPA. Inclusive, aí no canal Geogênio, existe uma aula específica sobre massas de ar. Na verdade, são duas aulas sobre massas de ar, porque o tema está dividido em duas aulas. A massa polar atlântica, ela se forma aqui no extremo sul da América do Sul, para alguns na região das Malvinas ou Falklands, que é um arquipélago localizado no Atlântico Sul, próximo ao Círculo Polar Antártico, e para outros a massa polar atlântica se forma na região da Patagônia, localizada no sul da Argentina. Por ser uma massa de ar polar, ela é fria, no seu centro de origem ela é seca, porém, na medida em que ela avança em direção ao território brasileiro, ela absorve umidade, chegando em nosso país como uma massa de ar normalmente fria e úmida. A massa polar atlântica é mais ativa no outono e no inverno, que são as duas estações do ano mais frias. Isso não quer dizer que a MPA não possa atuar na primavera e até mesmo no verão. Claro que a massa polar atlântica também atua na primavera e no verão, não com a mesma intensidade que esta massa de ar atua no outono e no inverno. Então, essa massa de ar, ela vai provocar, além da queda da temperatura, as chamadas chuvas frontais, que são aquelas que resultam do encontro de duas massas de ar com diferentes temperaturas. A massa polar atlântica com a massa tropical atlântica, que se forma nas imediações do Trópico de Capricórnio, no Atlântico Sul.
Então, do encontro dessas duas massas de ar em deslocamento horizontal, nós temos o surgimento dos sistemas frontais e, nesse caso, das frentes frias que passam pelo sul do Brasil, parte da região sudeste, passam também por parte da região centro-oeste, podendo alcançar o sudoeste da Amazônia, onde inclusive a massa polar atlântica lá irá provocar o fenômeno da friagem, e também podendo chegar até mesmo ao litoral oriental do Nordeste. Então, aqui nessa imagem de satélite, é possível perceber uma frente fria atuando no território brasileiro. Nesse momento aqui, boa parte dela está sobre o oceano, pegando o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entrando aqui no sul de São Paulo, entrando também aqui no Mato Grosso do Sul, e também é possível perceber sistemas de nuvens até mesmo na Bolívia. Então, parte das chuvas que ocorrem no centro-sul do Brasil, principalmente no outono, no inverno, início da primavera, são decorrentes principalmente da passagem da massa polar atlântica, que traz consigo as frentes frias, que além de causar queda da temperatura, chuvas frontais, ainda poderá provocar, dependendo da intensidade da massa polar, geada e até mesmo precipitação de neve, sendo que a neve fica mais restrita às serras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então esse sistema aí é um dos responsáveis pelas chuvas e até mesmo pelas ondas de frio que atingem o território brasileiro. No caso das ondas de frio, a massa polar atlântica é o fator responsável por isso. Agora, é bom lembrar que a massa polar do Pacífico, que não é citada na maioria dos livros de geografia do Brasil, também chega no nosso país de vez em quando, tá? Eu faço monitoramento diário da movimentação através das imagens de satélite das frentes frias e posso afirmar categoricamente a vocês que algumas frentes frias que chegam no Brasil são decorrentes da massa polar do Pacífico, a MPP, que não é citada na maioria dos livros de geografia do Brasil. Aqui nós temos uma outra imagem, cuja ideia aqui é mostrar nessa tonalidade roxa e lilás o ar polar, ou seja, o ar mais frio, que deriva da passagem da frente fria que entrou no território brasileiro. Então é um mapa aqui bastante bonito de se ver, né? Retratando essa onda de frio que está lá no norte da Argentina, Uruguai, pegando o sul do Brasil, passando pelo Paraguai, entrando na Bolívia, enfim. Então, essa imagem aqui retrata essa dinâmica da circulação do ar polar procedente lá do extremo sul da América do Sul. Aqui nós temos, pulou aqui, perdão, a ASAS. A ASAS é a alta subtropical do Atlântico Sul. Nada mais é do que um centro de alta pressão atmosférica localizado bem próximo aqui do continente africano, mas que, de vez em quando, a ASAS se desloca para próximo do litoral oriental da América do Sul. E a ASAS é responsável pela incidência de ventos de leste e nordeste que atingem não só os litorais sul e sudeste, assim como o litoral oriental do Nordeste. Quando a ASAS se aproxima mais do território brasileiro, além dela jogar mais umidade para a zona costeira, porque os ventos se intensificam em razão da sua maior proximidade, nós teremos um fator que é uma consequência da aproximação da alta subtropical do Atlântico Sul, que são as boas condições de tempo no interior do país. Ou seja, você tem um aumento da umidade no litoral,
Porém, no interior do centro-sul do Brasil, no interior do Nordeste, você vai ter boas condições de tempo, tempo com pouca nuvem, tempo relativamente seco e temperaturas normalmente acima dos padrões médios registrados. Então é uma consequência das asas. Agora, a asas vai intensificar a umidade no litoral e isso, de certa forma, também será responsável pelo aumento da incidência de chuvas na zona costeira, inclusive as chuvas orográficas que ocorrem nas vertentes das serras voltadas para o Oceano Atlântico. Um outro sistema são as ondas de leste. As ondas de leste são ventos procedentes do continente africano que, principalmente no outono e no inverno, se intensificam, trazendo muita umidade para o litoral oriental da região Nordeste, razão pela qual é o período mais chuvoso da região, essas duas estações. Então, basta lembrar que a temperatura do mar aqui, no Atlântico Norte, eu digo aqui Atlântico Norte no que diz respeito ao litoral brasileiro, tá? Porque aqui ainda é o Atlântico Sul. Então, aqui na parte setentrional do Atlântico, em relação ao Brasil, você vai ter esses ventos úmidos intensificados sendo deslocados pelas ondas de leste em direção ao litoral oriental do Nordeste, razão pela qual você pode perceber aqui a presença de um sistema de instabilidade atmosférica que será responsável pelas chuvas que ocorreram nessa área no período em que esteve atuando sobre essa região. Então, se você pegar um climograma, que é um gráfico que retrata o índice pluviométrico médio de cada região, você vai perceber que Aracaju, Recife, Maceió, Salvador, João Pessoa, por exemplo, o período mais chuvoso ocorre no outono e no inverno. E a explicação desse maior período chuvoso no outono e no inverno se deve a dois sistemas de circulação atmosférica. As ondas de leste, que trazem a umidade do Atlântico em direção ao litoral oriental do Nordeste, e as frentes frias procedentes do sul do continente sul-americano, que também, em combinação com o vento quente e úmido da massa tropical atlântica, leva os sistemas frontais até o litoral oriental da região Nordeste. Lembrando que esse é o período mais chuvoso do ano no litoral oriental do Nordeste, o outono e o inverno. E o principal elemento que explica esse período mais chuvoso são as ondas de leste, que nada mais são também do que ventos úmidos vindos do continente africano que atravessam o Oceano Atlântico, trazendo sistemas de nuvens que geram instabilidade atmosférica e, consequentemente, as chuvas que atingem essa região. Aqui nós temos a ZECIT, a Zona de Convergência Intertropical, que é um sistema de instabilidade atmosférica que circunda as imediações da linha do Equador em nosso planeta. Então nós temos essa imagem, essa tonalidade avermelhada são nuvens mais carregadas e vocês podem perceber, aqui nós temos a linha do Equador, a ilha de Marajó, aqui o Amapá, a linha do Equador passa mais ou menos onde está essa linha amarela aqui. Então você pode perceber um sistema de nuvens nas imediações da linha do Equador que gera instabilidade atmosférica que nós chamamos de zona de convergência intertropical. A ZECIT, como é conhecida, deriva do encontro dos ventos alísios de sudeste procedentes do hemisfério sul e os alísios de nordeste procedentes do hemisfério norte. Lembrando que os ventos alísios são ventos quentes e úmidos
que sopram das imediações dos trópicos em direção à linha do Equador. Na medida em que esses ventos se aproximam da zona equatorial, que é uma região mais aquecida, eles vão subindo, e na medida em que esses ventos sobem, eles se resfriam, o vapor d'água se condensa, transformando-se em nuvens, e essas nuvens, quando atingem o ponto de saturação, elas geram a precipitação, chuvas. Então, boa parte das chuvas que caem na Amazônia brasileira e também no litoral ou na porção setentrional do Nordeste, sobretudo no verão e início do outono, deriva da zona de convergência intertropical. Por quê? No verão e no outono, a zecite ela vai descendo. Quando começa o outono, a zecite ela está aqui, ó, bem colada no litoral setentrional do Nordeste, sendo ela uma das responsáveis pelas chuvas que ocorrem nessa região. Lembrando que parte dessas chuvas também derivam da massa equatorial atlântica, que traz umidade do Atlântico em direção não só à porção oriental da Amazônia, assim como para a porção setentrional da região Nordeste. Então, em torno de todo o equador terrestre, nós temos a zecite, a zona de convergência intertropical. Esse sistema de instabilidade atmosférica não é fixo, ele sobe um pouquinho no verão do hemisfério norte, até mais ou menos 5, 6, 7 graus latitude norte, assim como ele desce um pouco no verão do hemisfério sul, 5, 6, 7 graus. E isso faz com que nós tenhamos um posicionamento médio da zecite no entorno da linha do Equador, sendo este o sistema atmosférico responsável por boa parte das chuvas que caem não só na região equatorial brasileira, mas no entorno de todo o Equador terrestre. Um outro sistema de circulação atmosférica é a ZCAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que se forma a partir do final da primavera, atua com maior intensidade durante o verão e também podendo ocorrer no início do outono. Então, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, a ZCAS, nada mais é do que um sistema de instabilidade atmosférica resultante da convergência de ventos. Os ventos de Nordeste, que vêm aqui do Atlântico, os ventos de Sudeste, deslocados pela massa tropical atlântica, os ventos de Noroeste procedentes da Amazônia e também os ventos de Sudoeste ou até mesmo de Sudeste deslocados pela massa polar atlântica. Então, como vocês podem ver, existe esse corredor de nuvens se estendendo da Amazônia até o Oceano Atlântico, criando uma zona de instabilidade atmosférica que é responsável pela ocorrência de chuvas nas áreas onde a ZCAS está atuando. A ZCAS ela pode durar 5, 7, às vezes 10 dias ou até mais. Então, você tem uma sequência de dias com instabilidade atmosférica, em determinadas áreas com chuvas torrenciais, chuvas muito fortes, com potencial de alagamento, transbordamento de rios, deslizamento de encostas, inclusive prejuízos para os agricultores, enfim. Então, esse sistema, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, é um sistema atmosférico que atua com maior intensidade, principalmente durante os meses de verão, sendo este sistema o principal responsável pelas inundações, pelas chuvas torrenciais que atingem a Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, às vezes até mesmo Paraná e por aí vai. Então essa imagem de satélite aqui
do satélite GOES mostra o posicionamento da ZECIT, que aqui é a ZECIT, a zona de convergência do Atlântico Sul. Observa aqui o sistema de instabilidade atmosférica, e aqui é a zona de convergência do Atlântico Sul. Aqui é a zona de convergência intertropical, perdão, aqui no norte, e aqui é a zona de convergência do Atlântico Sul, formando esse corredor de nuvens que atravessa o Brasil da Amazônia em direção ao Oceano Atlântico. Então esses dois sistemas são bem visíveis através dessa imagem de satélite. Um outro sistema são os rios voadores ou aéreos, muito falados nos últimos anos, em razão, né, desse debate intenso que vem ocorrendo em relação às mudanças climáticas decorrentes da destruição da floresta amazônica. Então, na verdade, esses rios voadores ou aéreos nada mais são do que um sistema de circulação de ar atmosférico que vem lá do Oceano Atlântico. Então, através dos ventos de leste, o vapor d'água, lembrando que a água aqui do Oceano Atlântico é muito quente, 27, 28, 29, em alguns pontos 30 graus, a evaporação é intensa. Então esses ventos de leste injetam muita umidade na Amazônia. E esses ventos, eles trazem nuvens de chuva, que provocam chuvas na Amazônia Oriental, e o sistema é realimentado pelo intenso processo de evapotranspiração que ocorre aqui na região da floresta amazônica, razão pela qual, mesmo nas áreas mais afastadas do mar, você tem uma umidade relativa do ar muito alta e as condições ideais para a formação de nuvens de chuva. Calor e umidade são dois ingredientes indispensáveis para a formação das nuvens de chuva. Esses ventos, quando se aproximam aqui da Cordilheira dos Andes, que possui em determinados pontos mais de 5.000 metros de altitude, esses ventos acabam sendo desviados. Então eles vão contornando aqui a Cordilheira dos Andes, que está representada aqui pela cor marrom, e vão sendo desviados em direção ao centro-sul do Brasil. Então, a importância desses rios voadores é muito grande, não só porque é um dos sistemas de circulação atmosférica responsáveis pelas chuvas que caem na Amazônia, assim como é um sistema de circulação atmosférica responsável por parte das chuvas que ocorrem na região centro-sul do Brasil. Inclusive, cientistas afirmam que se esses rios voadores não existissem, o clima no Paraguai, no oeste do Paraná, oeste do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, Santa Catarina, no sul da Bolívia, por exemplo, norte da Argentina, seria um clima desértico, ou seja, nós teríamos um deserto nessa região. Então é graças a esses rios voadores que essa umidade da Amazônia é empurrada em direção ao centro-sul do Brasil, trazendo consigo nuvens carregadas que irão provocar chuvas, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente nos meses da primavera, verão e início de outono. Lembrando que os rios voadores, eles podem ser vistos atuando até mesmo em determinadas épocas durante o inverno. O outro sistema de circulação é a Alta da Bolívia, que é talvez o principal mecanismo responsável pelas chuvas que ocorrem em boa parte do território brasileiro durante os meses de verão. A Alta da Bolívia normalmente se forma a partir da primavera, principalmente na segunda metade da primavera, atuando com grande intensidade durante o verão, podendo se estender até o início do outono. Então, a Alta da Bolívia nada mais é do que um centro de alta pressão atmosférica que se forma nas camadas mais altas da troposfera, ou seja, a cerca de 10, 11 mil metros de altitude, onde os ventos circulam no sentido anti-horário. Essas setas verdes mostram o sentido de circulação desses ventos nos altos níveis da troposfera. Então,
Mas, professor, quando você tem um centro de alta pressão, isso não inibe a formação de nuvens, só que esse centro de alta pressão, ele não está situado nos baixos níveis da troposfera, e sim nos altos níveis. Embaixo desse centro de alta pressão, você tem o ar quente e úmido, criando as condições necessárias para a formação de sistemas de convecção. Então você pode perceber pela nebulosidade, ou seja, a formação de nuvens, que a atuação da Alta da Bolívia, ela gera condições atmosféricas ideais para a formação de nuvens de chuva nos baixos e médios níveis da troposfera. Chuvas que de vez em quando chegam a ser torrenciais, chuvas pesadas com potencial de inundação, destruição, alagamento, prejuízos na agricultura, enfim. Então a Alta da Bolívia, quando está muito ativa, ela gera um verão extremamente chuvoso em vários estados do Brasil. E aqui nós temos essas duas imagens para mostrar a vocês o período do verão, a atuação da Alta da Bolívia e a formação das nuvens e seus núcleos de chuva, principalmente na região centro-sul, norte e parte do nordeste brasileiro. Então é um sistema de circulação atmosférico interessante, guardem isso, porque sem dúvida nenhuma, responsável por boa parte das chuvas que ocorrem no Brasil durante os meses, sobretudo, do verão. O outro sistema de circulação, para que vocês entendam, melhor aqui passei, acabei passando, é o VECAM, o vórtice ciclônico de altos níveis. De vez em quando, inclusive, na previsão do tempo, nas emissoras de TV, se fala sobre o VECAM, quando o repórter está dando a previsão do tempo. Professor, o que seria esse VECAM? Então, o vórtice ciclônico de altos níveis, ele se forma através do seguinte esquema. Eu vou adiantar e depois eu volto aqui para a imagem. Então, você tem no centro do VECAM o ar frio e seco exercendo o movimento de subsidência. Então, ele desce em direção à superfície, razão pela qual no centro do VECAM as condições atmosféricas são de tempo bom, temperaturas elevadas e umidade relativa do ar muito baixa. Então não chove. Na área central do VECAM não chove. Mas o que acontece? Como esse ar frio e seco ele está exercendo aqui nesse ponto o movimento de subsidência, ele acaba deslocando o ar quente e úmido. Então, nas bordas do VECAM, você vai ter a ascendência do ar quente e úmido, que através do movimento de convecção irá criar condições atmosféricas necessárias para a formação das nuvens chamadas de cúmulos nimbus, que são aquelas nuvens de grande crescimento vertical, responsáveis por chuvas torrenciais, onde elas se encontram. Então vocês podem perceber que nas bordas do VECAM você tem a instabilidade atmosférica em razão dos sistemas convectivos que resultam da ascensão do ar quente e úmido, que está sendo expulso pelo ar frio e seco, que exerceu nesse ponto aqui um movimento de subsidência ou um movimento de descida. Então, retornando àquela imagem, vocês vão perceber o seguinte, aqui, ó. Olha as condições do tempo, aqui como é que estão boas. O VECAM, ao contrário da Alta da Bolívia, ele tem um sentido, nas suas bordas, no sentido horário, tá? E no centro do VECAM você tem o sentido anti-horário. Então, aqui você tem, aqui, ó, o sistema de instabilidade atmosférica na borda do VECAM, aqui, ó. Então, e na parte central do VECAM você tem as boas condições de tempo.
Então, toda vez que se forma o VECAM, dependendo do centro, né, se o centro, a parte central, que a gente vai chamar até de olho, o olho do VECAM, se encontrar aqui no Atlântico, isso é bom aqui para o Nordeste, porque nas suas bordas teremos a formação das nuvens de chuva e teremos chuva. Agora, caso o olho do VECAM ele venha aqui para o interior do Nordeste, aí nós teremos uma sequência de vários dias ensolarados, com poucas nuvens no céu, temperaturas elevadas e umidade do ar muito baixa. Então, às vezes, né, o VECAM ele também vai contribuir para a potencialização das secas que sazonalmente atingem o sertão nordestino. Aqui nós temos a Baixa do Chaco, que é um sistema de baixa pressão que se forma no norte da Argentina e no Paraguai, que também é responsável pela formação de nuvens de chuva, nuvens do tipo cúmulos-nimbus, chuvas do tipo convectiva, que avançam do Paraguai e norte da Argentina em direção aos estados do sul, Mato Grosso do Sul, também passando por São Paulo, e por incrível que pareça, essas nuvens da Baixa do Chaco podem passar até aqui pelo estado do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e por aí vai, dependendo, claro, da circulação dos ventos em baixos e médios níveis. Você terá o deslocamento desse sistema de instabilidade atmosférica, que fica muito ativo nessa época do ano. Estamos próximos do início do verão, então uma época em que a Baixa do Chaco fica muito ativa naquela região e dependendo, claro, das condições atmosféricas, causando chuvas pesadas torrenciais nas áreas onde esse sistema está atuando. Então é o outro sistema de circulação. Aqui nesse esquema você pode ver a alta subtropical do Atlântico Sul sinalizada aqui, você pode ver sinalizada aqui mais ao norte a alta da Bolívia. Então nós temos aqui 3 sistemas de circulação atmosférica sendo destacados nessa região. Aqui mais uma vez, né, nós temos um mapa mostrando a vocês, né, a alta pressão atmosférica e a seca no sertão nordestino. Aqui o azinho, né, alta pressão, mostrando aqui a seta que o ar está circulando no sentido anti-horário. Então, quando você tem a elevação da pressão atmosférica sobre o sertão nordestino, lembrando que nos centros de alta pressão o ar exerce movimento de subsidência, e esse movimento de subsidência atinge os médios e baixos níveis da atmosfera, você vai criar as boas condições de tempo, e isso gera, além de altas temperaturas, queda acentuada da umidade do ar. E dependendo do período em que um centro de alta pressão se mantenha posicionado sobre o interior do Nordeste, você terá uma seca mais prolongada. Então, boa parte, né, das secas sazonais prolongadas que atingem o sertão nordestino decorrem principalmente do posicionamento de um centro de alta pressão atmosférica sobre o interior do Nordeste. Muita gente, né, ensina, eu tenho até uma aula sobre isso gravada aí no canal, né, que o Planalto da Borborema é a causa da seca no sertão nordestino. E muitos livros de geografia continuam ensinando isso. Ora, o Planalto da Borborema, ele tem uma altitude média inferior a 1.200 metros. Então não é uma barreira orográfica intransponível para a umidade. Lembrando que as nuvens de chuva, elas começam a se formar a 800, 1.200 metros de altitude, que nuvens do tipo cúmulos-nimbus podem alcançar 10, 11, 12, 13 mil metros de altitude. Então, a altura do Planalto da Borborema não seria um obstáculo intransponível para as nuvens de chuva. Então, na verdade, a irregularidade das chuvas aqui no sertão nordestino deriva da dinâmica das massas de ar. O sertão nordestino é o ponto final das massas de ar que atuam no território brasileiro.
essas massas já percorrem longos caminhos e quando chegam lá já perderam as suas características naturais, ou seja, já chegam relativamente secas. Nós temos a presença de centros de alta pressão atmosférica que de tempos em tempos se posicionam sobre o sertão nordestino e permanecem lá durante longos períodos, inibindo a formação de nuvens de chuva e criando as condições atmosféricas necessárias para a ocorrência de estações secas prolongadas. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, né? Sobre sistemas atmosféricos que atuam no Brasil. Não foram citados aqui todos os sistemas atmosféricos, até mesmo por causa do tempo da aula, mas os mais importantes sistemas atmosféricos que atuam no território brasileiro. Lembrando que tem aulas específicas sobre as massas de ar que atuam no Brasil, né? São 2 aulas gravadas no canal Geogênio, estão lá na playlist de Geografia do Brasil, e o pessoal que vai fazer concurso deve ter esse conhecimento sobre a circulação atmosférica que atua no nosso território e também toda essa complexidade da dinâmica das massas de ar que exercem direta e indiretamente influência nos climas do nosso Brasil. Então, para encerrar o nosso encontro, mais uma vez aqui eu deixo meus grupos do Facebook, onde lá disponibilizo meus materiais em PDF, matéria, bancos de questões, provas comentadas, tudo para fortalecer a base de conhecimento de vocês que estão se preparando para concursos. A única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar o canal Geogênio para que este alcance um número maior de pessoas. O canal Geogênio não é monetizado, não tem fins lucrativos, meus materiais não são comercializados, são fornecidos de forma graciosa através dos PDFs nos grupos que se encontram lá no Facebook. Tudo isso para ajudar aquele que de fato quer passar num concurso, tem um projeto de vida, tem um sonho a ser conquistado. Então, moçada, eu vou me despedir nesse momento, deixando um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!